Bom dia! Tudo bem, Flávia? Peraí. Aí pelo trabalho, Rex, pelas lives, como eu falei, a comemoração do fim de semana foi linda, assim, que energia. Gratidão, gratidão. E você, Parabéns, como está? gratidão por vocês também. Tô bem, tô bem. Muitos desafios, né? Como todo mundo. Acho que é esse momento de incerteza, mas tudo ótimo. Sim, E sim, muito sim. feliz de estar aqui com vocês. Olá, O Beto! tudo bem, Roberto? Bom dia! Acho que ainda tá no mudo dele. Vamos conversando aqui um pouco. Por Ok? enquanto, bom Olá, dia! Bom dia, lindo dia para todos nós. é prazer, Yahoo! Roberto. Assim, já me Pois, falaram muito de você, viu? A gente tem alguns amigos em comum, a Vilma da Vanzo, várias pessoas já me falaram do seu trabalho. Então, é um prazer para mim aí te conhecer. para mim é uma alegria também, Flávia, Que estar bom. juntos com o nosso amigo Rex Thomas. Exatamente. Que bom. Por enquanto, só nós três, né, que estamos dentro da sala. Aí já tem pessoas esperando para entrar aqui. E nem é 11 horas ainda. Mas, que bom. Eu vi várias pessoas bem animadas aí, acompanhar a live, falando de vocês. Acho que está todo mundo animado de acompanhar a discussão, né? Que bom, Tem algum gente. Certeza. alinhamento, Alex? Muito grato, né, por vocês aceitar esse convite. E eu acredito que o que nós vamos trazer hoje é o que pessoas estão precisando, né? Pessoas estão precisando saber, além de que eles estão vivenciando, o que está sendo o impacto psicológico nessa situação para todo mundo, e o que está sendo o impacto econômico e impacto espiritual, o que podemos esperar agora para frente e como que podemos lidar com essa situação. Então, isso que ideia mesmo é o que eu faço. Eu coloco o tema, aí eu acredito muito em permitir, dar abertura para a minha essência falar na hora. Eu não penso muito sobre o que eu vou falar. Eu vou estar falando sobre impacto espiritual. A Roberto vai estar falando sobre o impacto psicológico. A Flávia vai estar falando sobre o impacto econômico, trazendo a economia comportamental. E eu não penso o que eu vou falar. Eu só permita fluir. Eu me imagino assim como torneira. Aí abre torneira e deixa aberta. Aí deixa fluir. Eu também acredito muito nisso. Só alinhando com vocês, acho que o Roberto já conhece economia comportamental, né? As ciências comportamentais. Então, ela pega a variável econômica, psicológica e social. Então, talvez eu entre um pouquinho em algum ponto que vocês vão falar, mas eu tenho certeza que vocês vão aí aprofundar, né? Aprofundar bem mais. Mas então, eu falo da economia um pouco e entro nessa interdisciplinaridade. Eu penso, inclusive eu falei isso para o Rex, foi muito feliz porque o ser humano é constituído de físico, de matéria, de alma, de psique e de consciência espiritual. Então, essa live contempla a dimensão física, que você vai levantar muito bem, inclusive essa dimensão comportamental da economia. Eu acho que você deve ser a primeira a falar, porque é o mais concreto. Depois, na escala, eu posso falar, depois o Rex Thomas fala, e depois a gente abre para um diálogo. É isso que... Isso. De vista Perfeito, antropológico, né? Do mais perfeito. concreto ao mais sutil. Mas eu estou aberto a qualquer questão de vocês. E vou adorar aprender com vocês, mas você vai ver que eu vou entrar um pouquinho na importância da economia, na verdade, essa revolução que tem que pensar no ser humano, né? Sim. Então, acaba saindo, assim, vou falar um pouco da parte concreta que a gente está vivendo de crise e eu acho que tem até essa evolução mesmo, de falar como que a gente Isso. precisa
é que nenhuma economia sobrevive sem a gente pensar nesses outros níveis sutis, né? Nesses outros níveis psicológicos. Tudo interligado, né? Economia também é espiritualidade, psicologia é espiritualidade, tudo é espiritualidade. Então, integrando todos esses aspectos, né? E o que eu venho tentando fazer, e com muito sucesso mesmo, é ajudar as pessoas a acalmar esse medo, tá? De a força que o ser humano tem para vencer e dar volta por cima. A confiança que precisamos ter na espiritualidade, em Deus, né? E acreditar que isso vai passar. O ser humano sempre sobrevive, né? E sobrevive e dá volta por cima. Eu também acredito muito nisso. Eu tenho tentado lembrar quantas pessoas passaram de situações também dificílimas de perda, né? Que a gente às vezes só vê a bonança. E quanta gente já passou um momento que falou, não vou sobreviver, né? Não precisava nem de uma pandemia, que você vê assim, caramba, não tenho forças. E a gente é incrível, né? E a gente passa por situações muito fortes. Então, também tenho tentado acalmar. E as pessoas que... E outra coisa, o imprevisível assusta muito, né? A incerteza assusta muito do que a gente está vivendo. Sim, sim. Mas então, eu creio que precisamos, então, afinar, não é? Alinhar entre nós. Que tempo teremos cada um para falar sobre um tópico específico? E depois, se haverá uma abertura para questões, aí eu acho que o Rex Thomas precisa nos orientar. Ok. E eu imagino cada pessoa falar por cerca de, eu acredito, 20 a 30 minutos é um bom tempo para abordar bem qualquer tema, assim. Então, de 20 e até 30 minutos, livremente, né? Ok. E eu penso também que, de repente, podemos fazer pergunta para um e outro, em algum momento. Ok. Ok. Algo mais interativo, né? E até quando a gente estiver falando também, se tiver alguma coisa para complementar, né, num bate-papo, eu vejo que é super, assim, para mim é super bem-vindo. Se eu estiver falando alguma coisa que tiver complementariedade e a gente estiver conversando, também para mim está tranquilo. Perfeito, gente, perfeito. Talvez pelo próprio sistema do foco, né, do Zoom, é o Zoom que nós estamos utilizando, não é? Isso, Zoom. Então, talvez esses 20 minutos iniciais sejam interessantes, que a gente possa escutar integralmente, e depois, na segunda parte, sim, uma interação, uma roda de conversa. Ótimo. Faz sentido. Perfeito, perfeito. Já está abrindo para as outras pessoas? Ou... Eu vou começar... a abrir aos poucos. Isto é a beleza do Zoom. Aí, pessoas vão poder interagir conosco também, fazer perguntas. Daqui a pouco eu vou... Bom dia, bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Viva, Flávio. Prazer em vê-lo. Grande abraço. Grande abraço. Bem-vindo. Então, gente, daqui a 2 minutos vamos começar. Aí eu vou colocar... E eu vou pedir também para vocês me ajudar a colocar o microfone de vocês em mute. E aí, em algum momento, depois que terminamos de falar, quem quiser fazer pergunta para mim, para Flávia, para Roberto Crema,
Aí pode sinalizar, abre o microfone para fazer a pergunta. Tá? Então, muito bem-vindos a todos. Eu vou sincronizar com o Face agora e já vamos começar. Ok. Gente, bom dia, bem-vindos. Bem-vindos ao programa Terapeutas Sem Fronteiras. Eu sou Rex Thomas, de volta depois de uma breve pausa esses dias. E para as pessoas que estão sintonizando agora, hoje nós estamos na plataforma Zoom e conectado também com a Facebook. E mais pessoas entrando agora no plataforma Zoom e pessoas já estão entrando também no Facebook. Nós vamos colocar áudio de todos que estão entrando no plataforma Zoom em mute, para que possamos apresentar as pessoas que vão estar trazendo mensagem hoje. Então, para as que não conhecem nosso trabalho de Terapeutas Sem Fronteiras, eu sou Rex Thomas, fundador da ONG Terapeutas Sem Fronteiras, e nossa missão, nosso propósito é apoiar o ser humano nos momentos de desafios emocionais. E quando falamos de momentos de desafios emocionais, estamos falando exatamente desse momento de transição pessoal e transição planetária que estamos vivendo. E muitas pessoas têm nos procurado para receber esse acolhimento, apoio que oferecemos através de terapeutas voluntários. Então, para vocês que estão nos assistindo e pessoas que estão sintonizando, se você estiver precisando de apoio emocional, por favor, entre em contato conosco. Entre em contato conosco, terapeutassemfronteiras.org. E na página dos Terapeutas Sem Fronteiras tem atendimento. Você entra na página atendimento, tem lista dos terapeutas voluntários que estão atendendo, que vão poder te acolher, te ouvir e te apoiar se você estiver passando por um momento de desafio emocional. E muitas pessoas têm nos procurado, muitas mesmo. Já temos pessoas também que estavam, de fato, contemplando suicídio, de dar fim na vida deles por medo. O medo leva o ser humano a certas reações muito irracionais, porque
instinto de sobrevivência humano é muito mais forte. Mas medo, quando é forte, também leva as pessoas a atos muito desesperadores. Então, por isso que Terapeutas Sem Fronteiras existe. E hoje nós estamos iniciando sequência de live para trazer mais informações, mais conteúdos sobre o impacto desse momento de isolamento em vários aspectos da vida humana. Começando hoje, eu tenho grande prazer de receber aqui a grande irmão, um amigo de longas datas, Roberto Crema, que vai estar trazendo informações sobre impacto psicológico de isolamento. E também temos Flávia Ávila. A Flávia é especialista em economia comportamental e Flávia vai estar falando sobre impacto econômico desse isolamento. E eu vou estar falando sobre impacto espiritual de isolamento. Temas extremamente importantes para nos ajudar a alinhar e ter mais conteúdo para sentir, perceber onde estamos e o que podemos fazer para nos apoiar e para apoiar outras pessoas nesse momento. E eu venho enfatizando que é um momento de grande importância de apoio mútuo. Então, é uma oportunidade, verdadeiramente, que estamos tendo para olhar para muitas coisas da nossa vida, ajustar muitas coisas da nossa vida e também olhar para as pessoas ao nosso redor e ver quem está precisando de apoio. Isso é que nos faz ser uma família verdadeiramente de seres temporariamente humanos. Então, queridos, muito bem-vindos. A alegria estar aqui novamente com todos. E nós vamos apresentar a Flávia Ávila, e em seguida Roberto Crema. Aí vamos voltar para a Flávia começar a trazer informações sobre impacto econômico nesse momento. Flávia, bem-vinda. Bem-vindo a todos. Muito obrigada, Rex. Como eu te falei, foi um privilégio aí te conhecer seu trabalho de perto e estar com você, Roberto, para mim é algo sem igual, assim. E estou com um desafio grande de falar de impacto econômico no momento que tudo é tão incerto, né? Então, você dá certezas, inclusive, eu acho que é um cuidado que todos os economistas e profissionais têm que ter nesse momento, né? Não há tantas certezas, mas muitos modelos econômicos ou visões aí sendo discutidas. Precisou da gente ter uma grande revolução, acho que mundial, né? Muita gente esperava que essa revolução viria de questões ambientais, sustentáveis, e de repente a gente tem um vírus, né, que está em toda parte do mundo, que a gente é um vírus invisível, que mexe tanto com a economia, psicológica, questões sociais, espirituais da sociedade como um todo, né? E o impacto econômico, trazendo para vocês assim de uma forma, vocês queriam falar um pouco sobre o que aconteceu comigo, porque eu fiz economia e me formei em economia na UNB, e eu trabalhei na área privada por muito tempo e depois eu fui fazer um mestrado em economia comportamental. E o que é essa área de economia comportamental? Ela desafia os pressupostos da economia tradicional, dizendo que, na verdade, os fatores psicológicos, sociais e pequenas nuances como essa de uma grande crise afetam muito mais do que fatores econômicos, né? Então, a gente tem aí um abalo grande da sociedade na área econômica e a gente tem variáveis que muitos economistas que teriam essa visão tradicional estão muito perdidos, porque essas variáveis elas não são necessariamente você lidar com números, você lidar com fatos que são previsíveis, né? E para mim foi uma coisa muito especial que eu quero trazer, já que o Rex falou do Terapeutas Sem Fronteiras, que eu fui para o mestrado e voltei em 2013. E quando eu voltei em 2013, para mim na sociedade aqui, voltar para Brasília, que eu não morava em Brasília antes, foi muito assustador. E aí, inclusive, eu naquele momento, muita água rolou, eu fiz o Terapeutas Sem Fronteiras. Então, a gente, sem se conhecer, né, eu fiz e foi um momento muito especial. Então, para a gente ver que em momentos diferentes da vida é um momento de procurar ajuda, para você, inclusive, se reerguer mesmo e pensar em outras perspectivas e ver que você não está sozinha, né? Procurar apoio aí em pessoas que
podem te ajudar nesse momento. Perfeito. Muito importante, sim, eu vou ser grata eternamente, né? Que foi... Muito grato. Eu lembro, Flávia tinha comentado isso para mim. E, Flávia, é um grande prazer ter você hoje conosco. E nós vamos apresentar a Roberto Crema, aí nós vamos voltar para a Flávia a trazer todo o Já era para eu conteúdo. falar. Acabei apresentando um pouco mais longo. Vamos lá. Oh, não, tá perfeito. Olá, minha alegria por estar aqui com vocês. Eu estava muito feliz escutando a Flávia. Eu tenho sido um psicoterapeuta há mais de 40 anos, um antropólogo e, sobretudo, nos últimos 33 anos, um operário, como eu sempre digo, da Universidade Internacional da Paz. Então, eu aproveito apenas, de uma maneira bastante breve, me localizar perante essa temática tão vasta, tão significativa e oportuna. Eu vou falar do território da transdisciplinariedade, que é o diálogo da filosofia com a ciência, com a arte e a espiritualidade. Ou seja, a aliança entre a ciência e a consciência, que está sendo preconizada desde a Declaração de Veneza de 1986 pela própria Unesco. E falo também a partir da visão holística, que é essa que acolhe o todo e a parte, que tem um lema que todos nós conhecemos: pensar globalmente, agir localmente, e eu acrescento, para não agir loucamente. Então, esse momento que nós estamos vivenciando, eu compreendo como, de fato, uma crise iniciática, não só do ponto de vista individual e social, mas também do ponto de vista da família humana. Isso significa, na morte do obsoleto, renascer para, quem sabe, um novo olhar, uma nova escuta, uma nova ação. Porque nós precisamos reconhecer que nesse antropoceno, que é essa idade, essa era, onde o ser humano encontra-se como fator determinante, o ser humano tem sido o problema. O ser humano pode ser a solução. E é nesse sentido que, mais do que nunca, precisamos de abrir todas as janelas da ciência, da filosofia, da arte e da espiritualidade, para que entre luz e para que possamos compreender esse nosso grande drama e a nossa participação não como um objeto, não como vítima, e sim, quem sabe, porque eu creio que essa é a convocação, como um protagonista, como um sujeito que pode contribuir para que a crise se desvele na sua dimensão de oportunidade, de despertar, de aprender e de crescer. Gratidão, Roberto, muito grato. Para quem não conhece o Roberto Crema, ele também é reitor da Unipaz. E eles têm desenvolvido muitos trabalhos que vêm apoiando muitas pessoas ao longo de muitos anos já. Bem-vindo. E agora vamos voltar para Flávia. Perfeito, Flávia. Então, retomando o que o Roberto falou, né, eu acredito muito é isso. Nós somos eternos operários e aprendizes, né? E é muito difícil você mudar o mindset, sua mente, a forma, o status quo mesmo, da forma que a gente sempre pensou. Então, refletir sobre isso, depois de um momento que você já está considerando, já teve opiniões muito fortes sobre determinadas questões, você voltar atrás, você refletir, você ver que é diferente, né? Pensar num outro modelo econômico é muito desafiador. E por isso, a importância da gente ter pessoas para nos ajudar na transpessoal, vendo essa visão global. E na economia, o que eu posso trazer para vocês é que também temos muitos profissionais trazendo essa nova visão de mundo, né? Então, é muito noticiado, é muito colocado na mídia mesmo
a questão econômica, como o número de falecimentos, número de casos que estão acontecendo, e a gente tem essa área de ciências comportamentais, que engloba psicologia, antropologia, sociologia, etologia, várias outras áreas, e os economistas comportamentais, que têm esse desafio de trazer um pouco para essas pessoas que estão no status quo, de uma visão que agora, querendo ou não, tem que mudar, tiveram um choque, né? Então precisa mudar, e tentando trazer um pouco como elas consigam refletir desses outros fatores que estão aí agindo o tempo todo. Então, na crise, uma das coisas mais difíceis que a gente lidar é com a fragilidade humana, né? A gente se reconhece frágil, a gente se reconhece que algo de fora pode sim abalar a nossa estrutura dentro da nossa casa, na economia, os nossos negócios que estavam indo muito bem. Isso é dolorido, é difícil para o ser humano, principalmente que não está indo, né, de encontro a um trabalho mais profundo. Além disso, a gente está lidando com incerteza. Então, o que uma pessoa faz diante do medo da incerteza? Ela procura um economista ou uma pessoa que saiba mais, que ela admire, para perguntar o que eu faço. E eu acredito que uma questão de honestidade intelectual de todos, economistas no geral, é dizer: não tem bala de prata, não tem uma solução, porque o que vai acontecer a partir daqui ainda é realmente incerto. Isso é muito difícil, tanto para uma pessoa que tem um ego elevado, que está ali, né, o tempo todo colocando uma posição, que é voltar atrás, e tem até um termo que é forte, que eu acredito muito, que é dissonância cognitiva, né? Então a pessoa falou o tempo todo sobre aquilo, defendeu um ponto de vista, é muito doloroso ela voltar atrás. E aí a gente está lidando com essas duas questões da sociedade que não é fácil para ninguém, seja uma pessoa de uma alta direção, quanto uma pessoa né, mais pobre, uma pessoa que tem menos recursos. A economia ela vai sofrer, já está sofrendo um grande baque, porque como a gente não tem essa bala de prata e a gente também não tem essa receita do que vai funcionar, a gente não consegue, é um experimento humano, um experimento social acontecendo. Então, você não consegue ter tanta informação para você tomar essa base aí de dados históricos. Eu também trabalho bastante com dados. O que a gente mais tem de mais lindo, eu acho que a gente conquistou, é a ciência. Então, você tem profissionais que trabalham com isso há tanto tempo, né? Epidemiologistas, pessoas na área de saúde e pessoas que estão trabalhando isso no nível bem macro, que podem dar subsídios para a gente, para que a gente tome a melhor ação diante do cenário específico. Na questão econômica, por não ter essa certeza absoluta, a gente tem uma dificuldade de alocar recursos, porque também na parte da economia os recursos são escassos. A gente já estava no Brasil com uma crise muito grande, né, econômica, política e tudo mais. Então, a gente já estava sofrendo um baque, uma desestruturação do status quo. De repente, vem algo muito grande como isso. Eu considero o maior presente que a gente teve do universo que essa crise chegou em último no Brasil. Porque imagina, gente, que podia ter chegado aqui desde o início. A gente teve o privilégio de ter, claro que não queremos mortes, né? Mas chegou na China, chegou na Europa, chegou nos Estados Unidos. A gente tem dados, eles estão agindo, né? Não da melhor forma, talvez, mas nesse experimento a gente tem o grande privilégio da gente estar atrás. Porque imagina, se hoje em dia já existe uma dificuldade de acreditar em dados da nossa sociedade, imagina se a gente tivesse sido o primeiro. Seria um caos global. O percentual de realmente mortes no Brasil seria incalculável se a gente já teve esse privilégio aí do universo, né, da gente ter dados. E aí, na área econômica, os dados passam a ser fundamentais se a gente considerar eles. Porque o ser humano tem um viés da confirmação, que a gente fala, que a gente procura no ambiente pessoas que concordam com a gente. Então, muitas vezes, é por isso que quando você vê um noticiário, uma notícia, tudo, você absorve mais as coisas que você concorda, e não tudo que você discorda. Então, mesmo pessoas líderes, eles podem dar frente aos mesmos dados e ter uma reação de interpretar aqueles dados como realmente convém a eles. E o nosso grande desafio a eles, assim, na visão de mundo que ele tinha antes, o nosso desafio como economista, né, e pessoas baseadas em dados, é tentar trazer o máximo de evidências empíricas para que, aos poucos, isso vá mudando um pouco no mindset
das pessoas. Por quê, né? O que a gente vê hoje nas modelagens por aí e tudo mais? Hoje acabou de ter uma entrevista do Paul Romer, que é um Nobel na área de macroeconomia, e ele chega a falar na entrevista dele que já estão esperando que o Covid possa durar de 5 a 10 anos. Então, é uma coisa assim, absurda quando a gente está lidando nos Estados Unidos. E ele fala também, eu peguei a frase dele, que a única forma de retomar a economia é combater o vírus. Porque o que acontece? Se a gente não tem uma estrutura, né, mínima econômica de confiança da sociedade, esse pavor, esse medo, essa incerteza, ela tende a desequilibrar todo o sistema. Então, por isso a força tão grande, né, que a gente combater o vírus, e eu falo não só saúde, né, não só combater com vacina, mas combater a nossa imunidade, a gente estar melhor, para a gente não lidar melhor quando ele vier. E aí a gente tem esse desafio. Um outro desafio que a gente tem na economia é os recursos. Então, o aporte dos Estados Unidos vai ser de 100 bilhões de reais em testes para testar continuamente a população. A gente não tem esses recursos, né? E aí a gente tem, de novo, esse privilégio, que está dando um tempo aí às forças maiores para a gente se preparar para o que vem por aí, né? Então, a gente tem aí que se equipar tanto os hospitais, quanto os testes mesmo das pessoas. E o que tem sido discutido na área mesmo dos economistas tradicionais, que é considerado Paul Romer e outros, e dos economistas comportamentais, que a solução é realmente o teste e o isolamento. Então, o teste é algo caro, mas já tem testes mais rápidos, mas o problema é que você tem que testar toda uma população da dimensão aí do Brasil para saber o que isolar. Porque tem sim que reabrir a economia, mas a gente tem que reabrir a economia quando a gente estiver minimamente preparado para sofrer o baque. Claro que a gente tem pessoas com salário muito baixo, pessoas que podem realmente passar fome. Acho que a iniciativa privada tem ajudado um pouco, mas ainda pode ajudar muito mais nesse momento. Mas se a gente consegue ficar descontrolado no momento que a gente está numa crise tão forte política e tudo mais, a chance da gente ter uma questão danosa é muito maior. Então, é um conflito aí utilitarista, entre outros, que é a decisão entre a morte, né, e o valor da morte, da vida das pessoas, que tem até, e o valor aí econômico de gerar uma renda para a sociedade. É um conflito que décadas e décadas, aí, milhares de anos, é um dos conflitos mais difíceis que a gente tem, né, nas guerras e tudo mais, e as opiniões estão muito diversas nesse momento. O que eu acho que seria aí, no geral, uma questão que eu acredito, é essa questão da gente ganhar um tempo, da gente ainda trabalhar com o que a gente pode, com o que a gente tem controle, que é o isolamento social. Então, a gente não pode ir lá, chegar no governo ou comprar testes, imagino que não temos todos bilionários aqui, então não podemos comprar testes, dividir para a população. E o que a gente pode fazer como cidadão? Né? E o isolamento é algo que está mais no controle, assim como usar máscara é o que está mais no controle. E uma coisa importante que a gente vê na economia comportamental é como a gente faz as coisas pelo outro. Né? Então, assim, se você não está fazendo por você a máscara, você pensar que você está fazendo realmente para a sua família. Você está fazendo pelo outro. E a gente trazer esse pelo outro ainda exige um esforço também pela essa área, né, que a gente estuda, de você começar a mostrar mais vidas humanas e menos números na televisão. A vida de uma pessoa que foi perdida, de uma família como todos nós, como que a gente consegue mostrar essas vidas e sair do número que o Stalin já falava, um número, milhões de mortes é 1 milhão de mortes. Uma vida é considerada uma vida. Esqueci a frase, mas a ideia é, cara, uma vida tem muito mais valor quando você fala para o outro. Então, a gente agora tem uma questão que está indo para as populações mais pobres, a doença, né? E a gente tem o nosso papel. Então, agora tá as favelas e tudo. Vai ser um experimento social, porque também tem uma questão que pode nos surpreender, que as favelas são comunidades, e quando isso chegar, eles também, como comunidades, que é muito diferente se a gente pensar em Brasília aqui, né? As suas, como comunidade, talvez eles criem alternativas para se ajudar como comunidade, e a gente não sabe mais que eles, né? Então eu tenho que dar todo um apoio, mas ao mesmo tempo vai ser muito difícil.
Outra questão é, tem pessoas ainda pagando os salários das pessoas que trabalham com você. Depois de um tempo, a renda das pessoas com mais renda também vai cair. Será que elas vão conseguir sustentar, pagar, né, esses salários para uma mínima subsistência da sociedade? E aí, em todos os países, as grandes pessoas que eu admiro, pelo menos, a defesa é que tem que ter intervenção do Estado. Mas uma questão interessante é que se a gente fosse pensar na economia tradicional, até mesmo na economia liberal, o que a gente estava vivendo é que não tinha que ter intervenção do Estado. E a partir do momento que você precisa, você não tem escolha. Então, uma pessoa liberal, que tem várias vantagens numa economia liberal, uma economista liberal, ela é forçada a pensar que o Estado tem que intervir, porque senão a economia toda colapsa. Então, o bem das pessoas mais humildes ajuda a gente como toda uma sociedade. Então, eu vejo também, apesar da dificuldade, como um grande privilégio da gente estar vendo isso, porque, às vezes, algumas coisas têm que cair, né? Algumas torres têm que cair, para a gente ajudar a estruturar junto. Vamos passar por momentos turbulentos, porque uma das coisas mais fortes que tem seria se a gente tivesse uma liderança unificada, isso todos concordam. Então, se a gente tem uma briga, uma questão de uma liderança, isso atrapalha muito, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de líderes comunitários, líderes de outras formas agirem, como o Rex, como o Roberto, como várias pessoas que têm pessoas que admiram e que seguem, que podem ser aí agentes de mudança. Então, a gente tem aí outras lideranças que podem estar assumindo esse papel ao longo do tempo. Porém, isso não é tão rápido. Então, acho que é uma grande oportunidade para novas lideranças assumirem papéis que, infelizmente, não foram tomados, como em outros países, para a gente restabelecer a economia com cuidado, né? com seriedade, com base na ciência. Então, a gente tem que, pelo ponto de vista econômico, claro que a gente tem que reabrir a economia para a subsistência, tudo, mas tem formas de fazer com responsabilidade, pensando no ser humano como um todo, né? Então, a gente precisa dessa visão psicológica, social, para que a gente consiga que as pessoas estejam bem para exercer o papel, porque também se a gente abre e as pessoas vão para um determinado local e abre a economia, elas estão com medo, o medo, a incerteza, as emoções, elas podem desviar muito a gente na tomada de decisão. A gente piora as nossas decisões, e piora muito. O que a gente fala amplifica os vieses. A gente já tem desvios sistemáticos diante de uma emoção, de uma tentação, e numa situação incerta eles amplificam esses vieses. Então, o cuidado ainda maior da gente entender que a gente é muito mais um psicólogo na área, que é o Daniel Kahneman. Ele divide de forma só didática a nossa forma de pensar entre um sistema 1, que é mais rápido, intuitivo, emocional, quando a gente pensa e faz algo imediatamente, e o sistema 2, que é quando a gente está mais racional. A gente tende a pensar que a gente está muito racional em algumas decisões. A gente é muito mais influenciado pelo tal sistema 1. Então, na economia, a mesma coisa acontece. Eu estou falando para vocês, eu falo numa conversa na bolsa, tá? No mercado financeiro. O que eu estou falando para vocês é uma questão que, na realidade, para uma pessoa que está no mercado financeiro e tudo mais, ela está lidando com esse nível de instinto, de emoção, de racionalidade o tempo todo. Então, se a gente tem toda essa instabilidade, um dos pontos que é o mais forte, o Paul Romer falou, entre outros, é a questão de você retomar essa confiança, a mínima confiança possível para uma sociedade sobreviver, né? E essa confiança vai vindo de diferentes pilares aí que a gente vai falar, felizmente, aí na conversa hoje. Umas coisas interessantes que não vão aí muito para frente, o Nobel do ano passado em Economia foi dado para Esther Duflo e Banerjee, que foi uma área de economia da pobreza, que são estudos lindos, vou até mostrar o livro aqui, de economia da pobreza, que eles fizeram na Índia e em outros lugares. Foi uma das inspirações quando eu fui fazer o mestrado, que são estudos randomizados, super complexos, que eles mostram como variáveis que a gente não imagina afetam determinadas questões. Vou dar 2 exemplos. Um foi de vacina, que eles testaram várias coisas para na Índia as pessoas vacinarem, e o que mais funcionou foi eles darem um saco de lentilha
para todas as famílias que fossem vacinar. Então, assim, uma coisa completamente inesperada e tem números como provando, é um estudo científico. Ou seja, o estudo científico não é só no vírus, é do ser humano também. A gente tem uma ciência que estuda o comportamento humano. Além disso, eles testaram, por exemplo, como aumentar a ida das crianças na escola. Testaram tudo, livros, uniforme bonito e tudo mais. E o que aumentou maior a incidência das crianças na escola na Índia foi dar um vermífugo, porque muitas delas, na verdade, ficavam doentes, e por isso que aumentava a ausência nas escolas. Então, a gente está aí, teve o Nobel, e foi muito criticado pelos economistas liberais e economistas tradicionais, que a gente teve recente nessa área. Então, por que também a gente olha, claro, para a ciência, para o vírus, para como ter uma vacina, mas existe um corpo também de ciência, que é essa multidisciplinariedade, que está tentando estudar como incentivar a mudança de comportamento. Porque, para mim, eu acho que o maior desafio da humanidade, eu já acho isso há alguns anos, é mudar comportamento. Quantos de nós a gente já não quis mudar comportamento, de acordar cedo, de melhorar a alimentação, de pensar outras coisas, e foi super difícil. Então, agora, também, uma coisa boa que a gente vê, o Dan Ariely, que é outra pessoa da área, ele fala que a gente tem a oportunidade, como nunca, de mudar hábitos. Porque o que a gente vê em mudar hábitos é quando a gente tem um choque, tipo, você tem filho, você casa, você tem um grande choque, é um momento bom na ciência, a gente tem visto como um bom momento de mudar hábitos. E aí, o que a gente pode ter, nesse caso aí, é criar a crise em si como um estopim para você começar a ter hábitos novos e você conseguir mesmo mudar hábitos, que vão até leitura, não ver jornal, escolher muito suas fontes, o que vai na sua cabeça, o que entra no seu cérebro, porque muitas vezes a gente não ignora, informações ruins também entram no nosso cérebro e agem de forma inconsciente. Então, acho que a gente tem que ter um momento de dieta cerebral e a ideia de você escolher realmente muito bem as suas fontes. Então, questões que eu faço, né? É escolher especificamente jornais ou fontes que eu vou tá acompanhando, 2, 3, porque a gente tem que ter uma visão ampla, que é super importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente às vezes vê muito fake news, né? Informação errônea, e isso sobrecarrega nosso cérebro nesse momento de pandemia. Então, na área econômica, eu tenho tentado olhar mais os números de alguns sites mais confiáveis e tentar tirar um pouco a emoção de pessoas ou que têm outros interesses mesmo envolvidos, questões políticas, questões econômicas mesmo. Então, a gente tentar estar muito com a gente, e também acredito muito que a gente estava falando isso antes, a gente já superou grandes perdas, nós indivíduos, né? Perdas de familiares, perdas de relacionamento, falência de empresas, quantos momentos difíceis que você olha e fala assim, não sei para onde ir. E a gente lembrar que nesses momentos lá atrás, seja 10, 20 anos atrás, sobrevivemos, né? Sobrevivemos, e a gente tem uma força incrível, né? E quando se tem o Terapeuta Sem Fronteiras, imagina que eu fiz um mestrado num dos melhores centros, eu volto em 2013 achando que eu ia voltar para a área privada com tudo, e de repente eu fiquei desempregada por um tempo. E eu falava, assim, para mim foi uma questão de investimento de vida, e as pessoas não conseguiam ver valor na economia comportamental ou achavam que era muito acadêmico. Hoje, olhando para trás, e olha que são só 5 anos, eu acho que eu falava com tanto brilho no olho, que a pessoa falava na área privada, e isso aí vai fazer nada que a gente precisa. vai fugir do foco. Hoje, olhando para trás. Mas na época, eu falava, gente, como é que não está vendo? Como é que não estou acreditando? Eu tive que ter muito suporte aí. Eu tenho até algumas pessoas da minha rede de amigos, Nara, Ana Lúcia, aí, Mila, da minha rede de amigos, da minha família, do Terapeuta Sem Fronteiras, que eu lembrar aqui a Carmen, porque quando a gente está num momento de uma mudança de paradigma, é muito difícil. E naquele momento, eu não sabia para onde ir. E eu, não sendo empreendedora, eu criei um site que chama economiacomportamental.org. Até sugiro que vocês olhem, é totalmente sem fins lucrativos. Em 2015, a gente arrecadou em crowdfunding e com empresas e tudo mais, e fez um guia trazendo os Nobéis, as principais pessoas para português, um guia chamado Guia de Economia Comportamental Experimental. E aí começou um pouco a difundir a área. Então, lá consegue baixar, sem fins lucrativos.
Mas da onde que eu tirei a ideia de criar um site, entendeu? Então, se não tem algo maior, eu estava no Instituto Acatu, em São Paulo, trabalhando no Instituto Acatu, alguns devem conhecer aqui, que eu admiro muito, com o Hélio, e eu tive essa ideia de criar um site, e aí criou uma proporção maior. Então, e eu fui aprendendo. Então, somos operários e aprendizes o tempo todo, né? Então, eu amo, a gente tem no nosso grupo, por exemplo, pós-doutorados em psicologia, análise de comportamento, todas as áreas que a gente aprende muito, é multidisciplinar, sem ter uma ideia ilusória da economia. E aí a dica, né, a questão que a gente tem que fazer, que é muito difícil, é a gente fazer experimentos, estudos, e mostrar para as pessoas que essa variável psicológica e social é importante em números. Então é um desafio muito tranquilo, é muito light, mas a gente tem feito, por exemplo, a gente fez projeto de bebida e direção que reduziu 25% dos motoristas que bebiam e dirigiam com uma intervenção baseada nisso. Mas você tem que mostrar o número. Então, assim, nosso maior desafio é ver essa multiplanaridade e também traduzir em números para subir o número. Eu não sei se fica claro para vocês, mas para isso a gente tem que ter uma visão de que essa variável é tão importante que ela afeta a economia como um todo. E não é fácil, eu moro em Brasília, sou de Brasília, entrar esse assunto em Brasília. Mas olha o nosso papel, vai acontecer uma coisa inédita. Semana que vem a gente vai começar um curso para os altos executivos do governo nessa área de ciências comportamentais. Eu divido só com vocês, de primeira mão. Então, assim, todo esse trabalho de 5 anos, a gente, de vez em ser uma escola grande lá fora, a gente vai estar dando para os altos executivos. Então, espero que sejam pessoas muito legais e que realmente levem esse assunto para frente. Então, o que a gente pode, a gente faz, né? Assim, diante das situações. Mas quando que 5 anos atrás eu poderia pensar que a gente ia dar um curso, né, para altos executivos? E aí a minha torcida é que sejam pessoas incríveis, lindas e que vão para a ação, né? Que vão realmente agir, porque a gente tem pessoas no serviço público muito incríveis. Então, o que acontece? A gente tem essa visão econômica, que eu não sei se o Rex imaginava tanto, porque eu tive também o privilégio de passar uma semana lá com ele, e a gente não falou tanto de trabalho, né? Mas essa visão, a nossa luta, né? E o processo, em algum momento, nesse momento de consciência da sociedade, é trazer dados para algo que não é tão mensurável. E é muito difícil, né? Como você vai falar que uma intervenção comportamental, psicológica, afetou, reduziu em 25% motoristas? E aí a gente precisa de força de todo mundo e aprender com todo mundo, como o Roberto, como o Rex, porque são inspirações que vêm para como que a gente vai efetuar esses estudos para que eles consigam, inclusive, prestar atenção nessas variáveis. Então, para a gente é esse ponto. Na economia, como eu falei para vocês, é tudo bastante incerto, né, a partir daqui. O que a gente pode ter mais forte é uma mudança de sociedade, é uma mudança de modelo econômico. Tem um livro que eu gosto muito que chama Economia Donut, que mostra um sistema, propõe um sistema econômico mais sustentável aí para a gente evoluir. É de uma professora de Stanford. E tem outras aí propostas de mundo, de estruturas que estão sendo feitas, mas uma mudança dessa vai ser muito difícil, por isso que a gente tem que, como sociedade, né, juntar as mãos e não só pensando na economia, mas pensando num todo. Porque se imagina se eu não tivesse aí a inspiração do Rex uma semana e outras pessoas, que eu cheguei a falar com o Roberto Crema e psicólogos transpessoais e outras coisas, será que eu teria conseguido ver também algumas oportunidades? Sabe, ver como que você pode afetar no mundo, como é que você pode trazer esse conhecimento para mudar conhecimento. Eu não estou dizendo que eu seja exemplo de nada, mas era uma pessoa desempregada em 2013, né? Então, assim, o ponto é, se a gente não tem essa parte e esse apoio, essa rede, né? Como eu falei, tem Nara, tem outras pessoas muito especiais, inspiradoras para mim aqui na COL, é muito difícil você ir contra o status quo, né? Quanto o que está acontecendo aí, e a gente tem aí uma ideia. Tem as perguntas, a gente vai fazer as perguntas depois, ou Rex? Como que você quer fazer? Vamos fazer depois. Agora vamos para Roberto Crema. Aí depois a gente pega tudo conjunto para responder as perguntas. Tá? Ótimo. Obrigada, gente. Vamos ouvir o Roberto. Então, eu fico
feliz escutando a Flávia, esse discurso lúcido e simpático e aberto à complexidade. E eu penso num documento muito importante, Europa das Consciências, que foi lançado na França por grandes lideranças do mundo da ciência, da filosofia, da arte, da espiritualidade, como a BPR, e no seu na sua terceira cláusula, consta que eu considero uma utopia maravilhosa, que a economia se submeta à política e que a política se submeta à consciência, à ética. Então, eis talvez uma questão dramática que no mundo contemporâneo nós encontramos como uma grande contradição. A economia abarcando tudo, e atrás de tudo, de governos, de igrejas, enfim, utopia não é o irrealizável. Utopia é o ainda não realizado, aquilo para o qual ainda não há espaço. E se nós estamos aqui hoje falando sobre essa temática, é para falar dessa utopia possível. Que a economia possa servir à política e que a política possa servir à consciência, à ética. E aí nós estaremos, quem sabe, numa outra humanidade. Então, diante do que nós todos temos à nossa frente, eu creio que uma atitude muito justa é a do caminho do meio que o grande mestre Buda pregava há 2.600 anos. Os extremos. Não negar, não minimizar, não excluir e não idolatrar. Não exaltar. É assim, numa atitude de equanimidade, que eu creio que podemos olhar para esse sintoma, para essa pandemia. A partir de uma visão da psicologia profunda e também simbólica e da abordagem transdisciplinar, subjacente a um cuidado integral, o sintoma, a doença, ela não é ruim. Ela é uma mensagem advinda da inteligência de um organismo individual, social ou ambiental, e às vezes esses três organismos interrelacionados, que nos traz uma dica. E, muito frequentemente, uma denúncia de contradição e de desvio. Por isso, diante de uma pandemia, a questão não é só encontrar uma vacina e resolvê-la. Embora encontrar uma vacina e um tratamento adequado seja muitíssimo importante. E precisamos envidar esforços para isso. Preciso atender o telefone que toca. A pandemia é um e-mail que nós recebemos e que nos traz uma mensagem. É por isso que, nas primeiras dinastias do Egito, o abutre era considerado um pássaro sagrado e fazia parte do panteão de Ra. Porque quando uma pessoa está no deserto, e quem não está? Diz Fernando Pessoa, grandes são os desertos, e tudo é deserto, salvo engano, naturalmente. Quando nós estamos num deserto, e aparece um abutre ou urubu voando no céu acima de nossas cabeças, saibamos que nós nos desviamos de nossos caminhos e ele aguarda a refeição. É hora de olhar a bússola, o mapa, mas nós vivenciamos nessa normose contemporânea que se caracteriza pela falta de escuta, pela falta de cuidado, pela falta de visão e, sobretudo, por fazer pequenas, grandes coisas. Quando um ser humano saudável faz grandes as pequenas coisas, nós queremos apenas matar o abutre. Vamos resolver logo isso.
Ora, é preciso a escuta. Esse é o primeiro mandamento. Quando perguntaram para um outro grande terapeuta, 2000 anos, qual é o primeiro mandamento? Ele respondeu, Shema Israel, escuta Israel. Antes de falar de cuidado, precisamos falar de escuta. E escuta não é só audição, é também interpretação. Ou seja, nós estamos diante de um flagelo social. Nós já tivemos outros, é verdade? Como interpretar esse texto sagrado? Como Jung sempre insistia, uma doença, uma neurose, um sintoma é um texto sagrado que precisamos interpretar. E aí é bom lembrar o que dizem os bons rabinos, que cada frase bíblica é suscetível de 72 interpretações. Porque são 72 os nomes que damos àquilo que não tem nome. Na tradição gnóstica islâmica, são 99 interpretações. Isso pode ser a terapia, a medicina contra um flagelo, que é o fundamentalismo. É querer compreender tudo a partir apenas de um viés. O fundamentalismo é você tomar o todo, a parte pelo todo. É querer compreender essa pandemia só do ponto de vista econômico, ou só político, ou só psicológico, ou só teológico, ou só filosófico. Nós precisamos de todos esses pontos de vista. E nesse sentido, que eu concordo com a Flávia, que nós precisamos do diálogo e precisamos da fala diferente do outro. O que demonstra que uma pessoa atingiu uma certa maturidade é quando o que o outro fala de diferente não é uma ameaça, e sim uma complementação. Então, nós precisamos, para que essa crise não nos coloque sob o jugo do absurdo, e absurdo é surdez, nós precisamos resgatar essa escuta e essa capacidade hermenêutica que vem de Hermes, o 3 vezes grande, o que fazia ponte entre a terra e o céu, entre o ser humano e a divindade. Ou seja, nós somos livres na medida em que interpretamos de uma maneira mais ampla o que acontece conosco. Se eu não sou capaz de interpretar, isso solicita uma pedagogia simbólica. O que acontece comigo numa crise é um azar. E então eu não sou capaz de extrair o que há de positivo no atrito da crise. Porque a crise pode nos despertar. Essa é a importância do que nós estamos vivenciando nesse momento. E eu creio que, bom, se você está caminhando e se depara com uma estrada com trilhos de uma estrada de ferro, há uma placa com 3 palavras: pare, olhe, escute. Eu creio que, seja lá o que for que essa pandemia queira nos dizer, passa por essa placa. É preciso parar. E essa é a questão. Existe uma normose de uma velocidade, de uma inquietude, e nós ficamos apenas nos acontecimentos, nas informações, e é preciso parar. E essa crise, ela nos fez parar. Todos estamos, de algum modo, num monastério. E aí é preciso falar nisso com cuidado. Porque todos nós aqui que estamos nesse encontro virtual somos privilegiados. Nós estamos em nossos lares, com nossos computadores ou celulares. Agora, há pessoas desvalidas. Há pessoas que não têm esse mínimo de conforto. Então,
é preciso falar isso com cuidado, sabendo que nós temos contas a prestar para, diante dessa situação, desse cinturão de pobreza em nossa volta, que faz parte, eu creio, da denúncia dessa crise. Que alguns, de uma maneira um pouco, talvez, simplista demais, dizem: a maioria morre de fome e a minoria morre de medo de quem morre de fome. Pare, 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 chegue a ti mesmo. Vá para o seu coração, escuta. Escuta a sua alma, escuta a sua psique. Olhe. É preciso olhar. Porque mudar o mundo é mudar o olhar. E uma visão ampla, inclusiva. Escute. Escute a mensagem do momento, do instante. E interprete. Busque extrair um sentido do que você está escutando. E talvez precisemos acrescentar uma palavra nessa placa: transforma-te. Porque quando se trata de uma pandemia, nós estamos diante desse imperativo. Precisamos verificar qual é a nossa participação nesse processo. Pandemia vem de Pan. Pan é uma divindade da mitologia grega. Metade humano, metade animal, com cascos e chifres de bode, que vive nos bosques, nas florestas, que está também na raiz de pânico, de pâncreas, de pandemia. O que Pan tem para nos dizer nesse momento? Ele, que vive na floresta. Nós estamos desertificando nossas florestas. Do ponto de vista ecológico, estamos chegando ao ponto do não retorno. Alguns já dizem, não há mais desenvolvimento sustentável. Eu estou falando do Lovelock, é quem criou o conceito de Gaia. Não há mais tempo. Nós já chegamos no ponto sem retorno. Há talvez uma saída sustentável. E nós temos essa chance nesse momento de parar. Porque aí uma normose de um desenvolvimentismo à custa da hecatombe, como se a Pachamama, onde habita Pan, fosse apenas algo para que possamos dela nos servir, como se não precisássemos ser jardineiros, ser cuidadores. Então, é muito importante, nesse momento, verificar que a atitude humana e do ponto de vista global, porque é uma pandemia, essa é a questão, nenhuma mente meramente especializada pode responder a uma crise que é global. Por isso nós precisamos de uma abordagem transdisciplinar, que convoca todas as qualidades do saber e do fazer, e do olhar, e do escutar, e do interpretar, para que possamos realmente adotar uma conduta proativa, criativa, construtiva. Há algo que eu considero muito importante, porque Covid-19, isso significa o quê? Que começou em 2019. Porém, eu me permito dizer que essa pandemia não começou no final de 2019. Eu me permito dizer que o acontecimento faz uma emergência rapidamente por um processo longo, silencioso, sutil, discreto. E nós somos fanáticos, fomos educados apenas para eventos, para acontecimentos. E tombamos ao lado do processo. Ou seja, quando falamos de um tsunami, ou de um 11 de setembro,
Não estamos falando de uma data específica. Para que 11 de setembro e as torres desabarem, é uma metáfora que a Flávia também utilizou, foram precisos séculos de processo. Essa pandemia, se nós não escutarmos o processo subjacente, a sua mensagem, a mensagem silenciosa, os acontecimentos passam. Sim, isso também passará. O processo permanece e vai nos trazer outros acontecimentos. E é por isso que é muito importante uma abertura para o processo. O processo é o invisível. Toda iniciação é uma iniciação ao invisível, ao simbólico. Porque o simbólico emana do arquétipo. O arquétipo é a origem. É a mãe do símbolo. E o que é o símbolo? É o visível que aponta para o invisível. Nós ficamos só olhando na ponta do iceberg e não percebemos aquilo que está se processando subjacente à crise que nós estamos vivenciando. Então, nesse sentido, eu menciono um texto muito importante, que é o Apocalipse. É um gênero literário que você vai encontrar no judaísmo, no cristianismo e em outras tradições. O que significa Apocalipse? Revelação, não é nenhuma má notícia. É um desvelamento. Do quê? Do processo. O Apocalipse do João, por exemplo, é uma notícia maravilhosa. Vem da mesma raiz de apócrifo, que fala do que está subjacente às palavras, aos acontecimentos. E o Apocalipse de João começa com 4 palavras. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. O que é Jesus Cristo? Jesus é um ser humano que viveu há 2000 anos. Cristo é o arquétipo da síntese. É um potencial no interior de cada ser humano. Nós estamos tão obnubilados pela normose que nós não percebemos que ao longo da história da consciência, sempre homens e mulheres se desvelaram na sua inteireza. Por isso, eu escrevi um livro há mais de 20 anos, Saúde e Plenitude. Não basta saúde. A saúde é apenas uma retomada de uma medida higiênica para que possamos nos conduzir para uma plenitude possível, para um florescimento. Porque nós não nascemos para morrer, nós nascemos para ser, para florescer, para servir. E só então partir. Mas por que não estudamos Cristo nos nossos livros de economia, de administração, de psicologia, de psiquiatria? Me conta, qual outro líder que apenas com 12 discípulos, 12 colaboradores, mudaram a história do Ocidente? Não consta, porque desde o século XVII nós só damos importância para o objetivo, para o que pode ser mensurável. É o racionalismo científico que nasceu por bons motivos. E no século XVII foi estabelecido um antagonismo entre o sujeito e o objeto, entre o conhecimento e o amor. E é por isso que nós ficamos só com o objeto, com o conhecimento, com uma dimensão da realidade, dos saberes. E a dimensão do ser se perdeu. E nós não estudamos em nossos livros didáticos, em nossas universidades e academias, os seres humanos que floresceram totalmente, um Lao Tse, um Zaratustra, um Buda, um Francisco de Assis. Isso, eu creio que vai ser difícil para gerações mais saudáveis de um futuro breve acreditar que nós somos tão míopes, nós somos tão apequenados. Apocalipse de Jesus Cristo significa a revelação da inteireza humana, do potencial humano, que nos convoca a transgredir a normose. Porque a normose é precisamente a patologia do medo da grandeza. Nós temos medo. Quando Nelson Mandela, que deu um bom testemunho na política do que é um líder, ele ficou preso cerca de 30 anos,
ele sai da prisão para convocar a fraternidade, uma união. Ele convoca seus carrascos para as primeiras fileiras. E ele fala aquela palavra, foi uma das primeiras que ele proferiu, Ubuntu. Ubuntu. Eu sou eu, porque você é você, porque nós somos nós. Isso que é um líder. Nós perdemos a noção do que é um líder. Um líder é alguém que assume a responsabilidade, não só por si, pela sociedade, pela própria terra. Nesse sentido, cada um de nós precisa assumir esse protagonismo. Deixar de culpar o outro. No Apocalipse, num momento muito feliz, é dito: foi vencido o acusador dos nossos irmãos. Porque, como dizia Buda, quando você aponta um dedo para uma pessoa, você tem 3 dedos apontados contra você. E é muito importante assumir a responsabilidade, a habilidade em responder. Todos nós somos responsáveis pelo que está acontecendo, por essa pandemia. Nós temos uma parcela individual no karma coletivo. Eu penso, quando Mahatma Gandhi foi assassinado na Índia, Krishnamurti estava fazendo uma fala com um grupo, e alguém, imagina, é o Gandhiji, é o pai da nação, que tinha acabado de ser assassinado. Essa pessoa desesperada diz: Gandhiji, Krishnamurti, quem matou o nosso pai? Quem matou Gandhiji? E Krishnamurti respondeu: você, eu, nós matamos Gandhiji. Isso é alguém capaz de responsabilidade, habilidade em responder, de comprometimento. Então, esse é um tempo muito, eu diria que oportuno que nós estamos vivenciando. Porque toda crise, e nos diz a tradição da China antiga, há 2 ideogramas para falar da crise. Um ideograma significa perigo para os despreparados, para aqueles que só veem o literal, para aqueles cegos e surdos, para aqueles que estão numa bolha do egocentrismo, estão pensando apenas em suas rotinas, nas suas agendas. Porém, o outro ideograma diz oportunidade. É a oportunidade de crescer. É a oportunidade de se expandir. Porque nós vivemos, sim, num tempo de incerteza. A incerteza faz parte da própria física quântica. Há o princípio da incerteza de Heisenberg. Hoje, não falamos absolutamente nenhuma certeza. Não há certezas. Há apenas probabilidades. Esse universo não é mais como um grande relógio da concepção newtoniana, regida por leis eternas, não. É uma tapeçaria cósmica, habitado não por elementos, não existe mais elementos, existem eventos probabilísticos. Edgar Morin diz: esperemos o inesperado. Bohma fala da modernidade líquida, e nós queremos certezas. Não adianta você ter dinheiro na poupança, ter um império, porque nunca se sabe quando o chão vai se abrir e quando um vírus invisível vai te penetrar e vai te coroar, quem sabe? Porque esse é o sentido de corona, quem sabe? É algo que pode nos coroar se nós soubermos escutar, interpretar e atuar responsavelmente. Mas quando eu me dou conta que eu não posso confiar no chão sobre o qual eu caminho, é nesse momento que eu me abro, quem sabe, para buscar segurança no único espaço onde ela pode ser encontrada, no nosso interior, no nosso coração, na nossa alma profunda. E quando minimamente despertamos, e esse é o tema sobre o qual Rex Thomas vai nos conduzir em seguida, quando minimamente nos damos conta que o oposto da morte não é vida, é um nascimento. A existência é um sonho breve. E a vida é o que está antes, agora e depois. Todos nós somos crianças da vida,
Estamos aprendendo numa escola. E talvez a primeira e derradeira lição seja de amar. Mas o amor no sentido mais amplo, não estou falando de amor piegas. É um amor que escuta, é um amor que cuida. É um amor devastador, como dizia Omar Khayyam. O amor que não devasta não é amor. É o amor da sarça ardente do deserto. É o amor que devasta nossas ilusões, nossas boas intenções, nossos idealismos, e nos coloca nus diante do eu sou. E se alguém me pergunta o que é, para mim, espiritualidade, e não estou falando de religião, a religião, infelizmente, tem sido, em tempos de normose, mais parte do problema do que da solução. É bom falar de espiritualidade transreligiosa que respeita todas as religiões, porém, parte dos seus princípios comuns e do essencial. E o que é o essencial na espiritualidade, senão amar? E na prática, a fraternidade, a solidariedade, servir. E eu creio que talvez esse seja o momento para refletir sobre o quanto talvez a humanidade se desviou do seu próprio Dharma, da sua própria semente, de florescer e de nos trazer essa fenomenologia sobre a qual Teilhard de Chardin nos dizia. Quando o ser humano dominar as forças da natureza, das marés, dos terremotos, dos furacões, quem sabe, dominaremos as forças do amor. E pela segunda vez na história, estaremos reinventando o fogo. É esse o fogo. Então eu quero concluir com uma parábola que eu gosto muito. Eu aprendi com meu amigo Rabino Bonder, um bom rabino, que fala da alma imoral e que transgride, porque, vocês sabem, nós precisamos transgredir a normose nesse momento. Felizmente, nós temos muitas pessoas transgredindo a normose no campo da economia, no campo da psicologia, da filosofia, da teologia. Pensemos no Papa Francisco, que está buscando converter o Vaticano ao cristianismo. E talvez ele consiga, mas ele pede preces, ele pede oração. Pense num Dalai Lama. Nós temos líderes nesse momento, nós temos estadistas nesse momento. Precisamos olhar para esses seres. E eu penso nessa história que eu aprendi com o Rabino Bonder. Um rabino reuniu a sua comunidade e disse: eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que o teto da sinagoga está para desabar e vai nos custar milhares de dólares. Impacto. E a boa notícia é que nós temos os recursos para empreender a reconstrução. Alívio. E alguém pergunta: Senhor, e onde estão esses recursos? Ele responde: nos bolsos de vocês. Essa é uma bela parábola. Porque, sim, o teto da nossa casa está desabando. E está desabando há muito tempo, para quem tem minimamente a capacidade de ver. E vai continuar desabando. Eu chamo isso a crise de demolição, a lição do demo, do egocentrismo, da cegueira, da desumanidade. Vai continuar desabando. Mas, ora bolas, para que nasça a borboleta, a lagarta precisa morrer. E o problema é que todos nós queremos renascer e quase ninguém quer morrer. É preciso consentir na morte do obsoleto, dentro de nós, através de nós, entre nós, além de nós. E talvez um sistema obsoleto esteja desabando, talvez. E o que desaba faz muito barulho. Ocupa todos os noticiários. E o que nasce, a borboleta, quando se desprende da crisálida, o faz de uma maneira silenciosa. Uma criança que desperta suavemente. E nós precisamos olhar para aquilo que está nascendo do que está desabando. Sim, o teto da nossa casa
está desabando, mas nós temos os recursos. E esses recursos, além dos que estão nos bolsos da economia, nós vamos encontrá-los também nos bolsos da alma profunda, nos bolsos da consciência, aberta para um mistério que, convocado ou não, como diziam os antigos gregos, sempre está presente. Eu agradeço a atenção e passo a palavra para o Rex Thomas, meu irmão. Gratidão, gratidão imenso, querido Roberto Crema. Muito grato. Palavras que tocam mesmo. Luz, informação é luz. E luz, quando é irradiado de coração, para onde vai? Para coração, certamente. Então, quando irradiamos luz de coração, não tem para outro endereço que não seja coração. E eu vou trazer aspecto espiritual desse momento que estamos vivendo e os impactos espiritual que tudo isso está causando. Primeiramente, eu quero passar uma mensagem de que o mundo todo estão hoje, dia 14 de maio, convocando orações. O mundo todo. O Vaticano e várias outras religiões também, vários grupos estão convocando orações. Eu acho isso fantástico, que o mundo está se unindo para orar. Então, nós não estamos, veja, nós não estamos mais falando sobre terrorismo, entendeu? Ninguém mais fala de Al-Qaeda, né? Ninguém mais fala do ISIS. O mundo não preocupe mais com guerra, não tem lugar nenhuma de pessoas relatando que um país invadiu outro país, ou terroristas levaram bomba para detonar alguma coisa assim, assada. E, de repente, o inimigo é invisível. E o mundo todo estão unindo para pedir oração contra um inimigo invisível. Então, a metáfora disso, de um inimigo invisível, é o que eu chamo de espiritualidade. Porque a espiritualidade é o que move tudo, mas se você para ver, para tentar provar a existência de uma coisa invisível, não tem. A única forma de provar é você mesmo em ação. Tudo é espiritual. Então, de repente, o mundo todo parou. Estamos convocando oração no mundo todo. E isso é fantástico. E veja, pela primeira vez na história da humanidade, nós não sabemos, não tem recorde da última vez que algum tipo de acontecimento desta que impactou o fechamento de quase todos os templos, de quase todos os sinagogas, de quase todos os terreiros, de igrejas. Então, de repente, as portas estão todas fechadas. Pessoas não podem mais chegar no lugar onde eles recebem conforto espiritual. Então, isso está impactando muito. Nós temos impacto psicológico dessa questão que estamos falando hoje, que Roberto Crema falou antes de mim. Nós temos impacto econômico que a Flávia Ávila falou também. E impacto espiritual disso, que engloba absolutamente tudo, é muito forte. E eu quero compartilhar algumas coisas bem pontual com vocês para reflexões. Eu tenho hábito de refletir muito, de meditar, de orar. E 2 dias atrás, numa meditação, e eu gosto de meditar quando tudo está silencioso à noite. E numa meditação, de olhos fechados, em algum momento de olhos abertos, desceu bem na minha frente a figura que conhecemos como diabo.
aquela pele meio azulada, escuro, com chifres, bem assustador. Só que ele desceu de uma forma bem meiga e chegou com o rosto quase encostado na minha rosto, assim, como se fosse uma tentativa de me amedrontar. Ele inclinou a cabeça para um lado e eu olhei assim, com um sorriso. E ele falou assim, estou te vendo, sabia? Estou vendo tudo que você está fazendo, tudo que você vem fazendo. Tipo, estou de olho em você, estou te vendo. Aí, neste momento, a primeira coisa que eu pensei, porque o ser que eu me sintonizo muito, eu me sinto muito próximo como meu guia, mestre, tudo mais, é Yeshua, que chamamos também de Cristo. Aí eu olhei assim, aí eu pensei, Cristo, cadê você? Eu não estou te vendo. Aí, nessa meditação, a resposta instantânea é, por que você está me procurando lá fora? Eu estou, nesse momento, em você. Então, quem está agora olhando e através dos seus olhos sou eu. Eu não estou fora, eu estou nesse momento em você. Isso foi a resposta que eu ouvi do Cristo. Aí eu me acalmei. Aí eu continuo olhando para essa figura, diabo representativo, diabo como é ilustrado no nosso coletivo. Aí ele falou assim, sabia que eu também sou do bem. Ele falou assim para mim, sabia que eu também sou do bem. Aí esta voz, Cristo, crística dentro de mim, imediatamente me alertou através do discernimento de o que estava ouvindo. Eu também sou do bem é diferente de eu sou do bem. Então, eu também sou do bem significa que em algum momento eu faço coisas que traz bem, que proporciona bem para algumas pessoas. Mas o objetivo final é causar o que é a minha proposta para causar mal. Isso me marcou. Aí eu perguntei, aí eu comecei a tentar entender de o que tudo isso se trata. Que momento é esse que estamos vivendo? Aí eu coloquei essa pergunta. E a resposta que vem nitidamente naquele momento é que, de fato, o ser humano entrou na era da luz. Aí eu perguntei, se já entramos na era da luz, por que tudo está ainda tão escuro? E por que estamos passando por essa situação que estamos passando? Aí a resposta, o que significa a era da luz? Era da luz é quando não pode haver mais nada escondido. Quando tudo tem que vir para a luz. Então, o que estava escondido agora está recebendo irradiação de luz, não pode ter mais segredos. Então, todos que estavam agindo na sombra, agora têm que vir para a luz. E eles têm que trazer a maldade deles para a luz, para todo mundo enxergar. Isso é era de luz. E quando eles trazem toda a maldade deles para a luz, para todo mundo poder enxergar, aí sim, aí as pessoas vão poder exercer o direito que chamamos de livre-arbítrio. Aí todos nós vamos poder escolher e de que lado que queremos participar. Então, isso me trouxe uma visão profundamente espiritual para esse momento que estamos vivendo. Aí, nesta meditação, eu fui entendendo cada vez mais, porque dentro do campo quântico, o campo unificador, tudo é uno, tudo é uma coisa só. Mas aqui, nessa dimensão que chamamos de planeta Terra, claro, estamos tendo a experiência de dualidade. A experiência de dualidade precisa ser equilibrado dentro do campo unificador. Então, o que está acontecendo na esfera espiritual
não é uma novidade. O mundo já passou várias vezes por coisas parecidas. Então, tem várias formas que ser humano se escraviza, tem várias formas que ser humano se liberta também. O maior escravidão é a escravidão espiritual. Então, quando ficamos presos dentro da escuridão que está dentro de nós, quando ficamos presos dentro do medo e da maldade que está dentro de nós. Então, veja, quando isso chega num ponto que chamamos de ponto de massa crítica, ponto de manifestação, coletivamente, quando a maldade no coração do ser humano, quando o medo no coração do ser humano chega num ponto, e quando a indiferença, de forma que tratamos um e outro, quando o sofrimento, quando tudo isso chega num ponto de massa de manifestação, de massa crítica, aí o que acontece? Damos poder. Coletivamente damos poder e autoridade para um evento como este acontece. E quando damos este poder, precisamos ter gatilhos. Então, precisamos nomear as pessoas que vão fazer certos papéis. Tudo isso acontecendo dentro do consenso e na consciência coletiva. Vocês lembram, na época de Yeshua, na época de Jesus, foi nomeado uma pessoa que fez um papel, um personagem que nós chamamos de Judas. Aí Judas traiu Jesus. Então, ele fez esse papel, cumprindo uma profecia que já existia antes do Cristo, que ele vai ser traído. Alguém precisava fazer esse papel. Ao fazer esse papel, levou ao acontecimento da crucificação de Jesus e muitas outras coisas que aconteceram depois, a ressurreição e a liberação do que chamamos de salvação. Vocês lembram também, historicamente, biblicamente, quando o povo de Israel estavam presos no Egito, estavam como escravos no Egito, e Moisés fez esse papel de libertar o povo também de Israel e atravessar o Mar Vermelho. Israel. Eu acredito dentro da consciência Amigo, bem. Thomas, está falhando a sua gravação. Eu creio que você deve repetir os seus últimos 10 minutos que congelou a imagem e a voz. Ok, gratidão. Aqui parecia tudo normal. Está fluindo agora? Está me ouvindo? Ok. Então, voltando. Eu vou voltar para como consciência coletiva causa tudo isso que está acontecendo. Não é novidade o que está acontecendo no mundo. Então, é o nível de bem e o nível do mal que está coletivamente dentro do ser humano, que está se expressando. Então, aí eu falei sobre o ser que conhecemos como Yeshua, Jesus. Ele precisava passar por toda a experiência que ele passou e tem objetivo para isso. Foi difícil, foi sofrido, foi, mas ele passou. O que aconteceu? Que tinha alguém para fazer esse papel de Judas, para trair ele. Então, o mundo todo julgou, crucificou, massacrou Judas por ter feito esse papel. Só que sempre na história da humanidade, alguém tem que fazer este papel quando coletivamente nomeamos alguém para fazer esse papel. Então, aí, novamente, nós estamos num momento existencial desse planeta, onde estamos vivendo, novamente, um ponto de transição coletivo. É um ponto extremamente importante. E precisamos, novamente, nomear alguém para fazer esse papel.
Então, quando eu falo isso na consciência coletiva, tudo isso está acontecendo. Chegamos num ponto onde nós não aguentamos mais a maldade que está dentro de nós, a treva que está dentro de nós. Nós estamos indiferentes para um e o outro, causamos sofrimento para um e o outro, relacionamentos destruídos. Então, chega num ponto que precisamos desconstruir para reconstruir. E nós temos como fazer isso de uma forma pensada, de uma forma, vamos desconstruir a sociedade, mas vamos reconstruir a sociedade. Então, a forma que encontramos para fazer isso é causar no nível onde podemos ficar olhando e dizer que, puxa, eu não queria isso, eu não pedi isso. Aí, claro, começamos a culpar Deus. Então, Deus, por que você permitiu isso acontecer? Aí Deus, nesta hora, só pode dizer a mesma coisa de sempre. Eu só posso fazer o que é possível fazer através de vocês. Então, estamos sempre causando. E nomeamos novamente. Ok. Então, aí eu lembro o que aconteceu comigo. Está fluindo, está congelando? Está fluindo. Ok. Porque aqui às vezes congela, a gente nem percebe. Aí eu lembro o que aconteceu comigo 23 anos atrás, que eu quero compartilhar com vocês para poder resumir onde eu quero chegar com isso. Eu acredito que no tempo e espaço, e nós não temos essa coisa de o que aconteceu 23 anos atrás, o que está acontecendo hoje, o que vai acontecer daqui a 23 anos. Eu estava num momento da minha vida, 23 anos atrás, que estava pesquisando, questionando tudo sobre a vida. E eu senti atraída com a imagem do Machu Picchu. Peguei a mochila e fui para Cusco, Peru. Saindo do Cusco, Peru, peguei a Trilha Inca com um grupo de pessoas, éramos 10 pessoas, cada um de um país diferente. Começamos a fazer Trilha Inca. No segundo dia à noite, foi o dia mais difícil, porque é mais subida, subida, subida para poder chegar no acampamento. Chegamos cansados e acampamos. Era uma noite extremamente fria nos Andes. E eu estava dentro da tenda, tremendo de frio. Aí rapidamente caiu no sono. Era um sono pesado. Aí eu comecei a sonhar. Mas era aquele tipo de sonho que parece que você está deitado e de olhos abertos está vendo o sonho acontecendo bem na sua frente. Aí foi me apresentado 3 pessoas, nitidamente. Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos naquela época. Aí apareceu a imagem do Bill Clinton. Aí tinha uma voz narrando. Aí apresentou Bill Clinton. Aí, segundo homem, foi me apresentado Bill Gates. Naquela época, Microsoft ainda estava crescendo. E foi apresentado um terceiro homem. Só que esse terceiro homem não tinha rosto. Estava como se fosse ele, figura estava lá, mas não tinha identidade. A palavra é isso. Esse terceiro homem não tinha identidade. Ele simplesmente era uma presença lá. Aí esta voz que estava narrando falou assim para mim: essas 3 pessoas serão responsáveis pelo fim do mundo como você conhece. Essas 3 pessoas serão responsáveis pelo fim do mundo como você conhece e início de uma nova era. Eu não entendi nada. Como certamente você que está me ouvindo agora deve estar perguntando o que isso significa. Aí eu continuo caminhando e terminei Trilha Inca. Isso passou 23 anos. Recentemente, quando começou toda essa situação que estamos vivendo, aí eu comecei a ver nome de Bill Gates em todo lugar. Isso me chamou muita atenção e fiquei intrigado.
Aí, por que que me chamou a atenção? Porque do nada eu lembrei do sonho que eu tive, que eu tinha esquecido desse sonho. Do nada eu lembrei desse sonho dizendo, chegou a hora. Isso me deixou muito intrigado. Chegou a hora, agora compreenda. Aí eu vi notícias sobre Bill Gates. Aí eu fui lendo, fui pesquisando. Aí eu me perguntei, e Bill Clinton, cadê ele nesse cenário, nessa situação? Aí eu fui pesquisando sobre Bill Clinton. O que é a conexão entre essas duas pessoas? O que Bill Clinton está fazendo nesses últimos 23 anos? Aí eu fui lendo sobre o trabalho do Bill Clinton nesse tempo todo. Ele trabalha criando vários trabalhos relacionados a vacinas com crianças no mundo todo, promovendo bem-estar através de saúde, de vacinas. Aí eu fui lendo e começou a aparecer muito mais coisas que a palavra que eu posso utilizar para descrever é sinistro. Isso me deixou intrigado. Aí eu perguntei, e a terceira homem? Por que que não tinha identidade naquela época? Não tinha identidade porque nem ele sabia que ele iria fazer esse papel. Essas duas que tinham identidade 23 anos atrás já estavam ligadas com o que estava sendo preparadas. Essa terceira, que não tinha identidade naquela época, a única coisa que eu vi naquele sonho, que ele era do Oriente, região do Oriente Médio, que hoje já tem identidade e também está participando em tudo isso. Ok, existem muitas coisas envolvidas no que está acontecendo no mundo hoje, mas eu volto para o aspecto espiritual disso. Nós, seres humanos, precisamos de momentos de profunda transformação. E quando chega nesses momentos, precisamos nomear certas pessoas para fazer certos papéis. Então, eles levantam bandeira, acreditando também, para eles, acreditando que, de certa forma, eu também sou do bem. Então, tem pessoas que fazem certas coisas na vida, e se você for questionar por que eles estão fazendo isso, uma vez que está causando dor e maldade para as pessoas, a resposta pode muito bem ser, eu também sou do bem. Então, por que vem um tipo de resposta dessa? Eu também sou do bem, porque se você aproveita esta oportunidade que está sendo lhe dado, você pode se transformar. Então, aí chega no ponto que eu quero chegar. A conclusão que eu tirei de tudo isso. O ser humano, coletivamente, já viemos gritando socorro, precisando de ajuda. Sabemos que precisávamos desconstruir o mundo como nós mesmos construímos. Sabemos que precisamos construir o novo, mas nós não sabemos como. Tínhamos medo de perder o status quo do que tínhamos construído, porque nós não sabemos como construir algo diferente. Então, a maldade foi subindo dentro de cada um, a escuridão, a treva crescente. Então, a forma que tratamos um e o outro, nossa agressividade, nossas maldades, nos relacionamentos diversos. Então, precisávamos de ajuda. Então, esta ajuda chega, muitas vezes, na história da humanidade, de forma inesperada, de forma que nós não gostaríamos, de forma que causa muita dor. Mas se podemos parar nesse momento para entender isso, o que podemos fazer? Eu acredito mesmo, que nós precisamos trazer essa batalha, se podemos chamar de batalha, para o único campo de batalha onde podemos vencer. Este único campo de batalha onde podemos vencer é dentro de cada um de nós. Então, na medida que possamos combater o que identificamos como mal dentro de nós, na medida que podemos jorrar luz sobre os nossos escuridões,
Aí, quando isso acontece, quando começamos a iluminar nossos corações, quando começamos a dissipar a maldade que está inerente dentro de todos os seres humanos, aí, na medida que cada um de nós vai se libertando internamente, aí isso novamente vai gerar uma frequência coletiva na rede do campo quântico, que vai iluminar tudo e todos. Aí sim, aí nós vamos entrar verdadeiramente para vivenciar esta nova era de luz. Então, eu acredito que isto é a mensagem espiritual que está vindo para nós neste momento. Então, e também para ter compaixão das pessoas que estamos olhando, às vezes vendo, às vezes não está vendo, tem quem está vendo, quem tem informação tem, mas é necessário também ter compaixão e compreensão para entender que cada pessoa nasceu para fazer certo papel, como Judas também nasceu para fazer o papel que ele fez. Então, fé, crença, firmeza, ilumine o coração, eleva a sua frequência. Olha para tudo que precisa curar de estar dentro de você. Se todo mundo começa a fazer isso, aí a batalha vencida dentro de cada ser simplesmente vai repercutir e refletir para a vitória externa. O inimigo é invisível. É assim também como a espiritualidade, assim também como tudo que existe. Então, é isso a mensagem que eu quero trazer para nós hoje. E como estendemos bastante o nosso tempo hoje, vamos começar a encerrar. Eu vou chamar a Flávia para dar as últimas palavras e depois eu vou chamar Roberto Crema, aí eu vou fechar aqui. Trazendo Flávia. Então, primeira coisa, gratidão, né? E a gente vê como a gente é um grão de areia no nada de tanto conhecimento, né? Então, acho que na economia, tanto quando eu era nova, eu sentia isso. E a ideia de absorver foi lindo, maravilhoso mesmo, assim, inspirador. Espero que tenhamos outras oportunidades e cada um realmente no seu papel. Então, queria agradecer a cada um que está aqui e estou saindo aí maravilhada e vendo como que a gente precisa, o Roberto falou, escutar, né? Escutar não só a gente, como a nossa alma, a nossa consciência, as outras pessoas, a sabedoria das outras pessoas, e que a gente não tem um saber único, né? Então, agradeço, gratidão aí por poder sugar cada palavra de vocês dois e todos que estão ouvindo a gente. Gratidão, Flávia, muito grato. Abraços. Então, escutando você, Rex Thomas, sobretudo quando você pontua, e acho que de uma maneira muito lúcida, a questão do mal e do bem, eu pensava no Goethe, no seu Doutor Fausto, que é talvez, e eu concordo, talvez o mito mais importante que a modernidade nos ofereceu foi o do Doutor Fausto de Goethe, que fala desse arquétipo no interior de nós mesmos, que busca o desenvolvimento, que busca o conhecimento, que busca o poder e que vende a sua alma para Mefistófeles, o agente de Satã. Mas é interessante que quando o Dr. Fausto pergunta para Mefistófeles, afinal, quem é você? Eles dizem que você é o senhor das moscas, o pai da mentira. Me diz, quem é você? E Mefistófeles responde, eu sou essa força que quer sempre fazer o mal e acaba fazendo sempre o bem. Então, há um fanatismo do bem que traz muito mal. As pessoas que querem, em nome de uma verdade, de um Deus, nós sabemos o quanto as páginas sangrentas da história nos dão testemunho desse fanatismo do bem que traz o mal. E, quem sabe, o mal também pode nos trazer o bem. E, de qualquer forma, eu creio que, e com Jung,
sobretudo, que nós só chegaremos no florescimento humano quando transcendermos isso, que no mundo da polaridade humano nós chamamos de bem e do mal. Talvez essa era da luz que você menciona, alguns chamam de era de Aquário, seja a era da integração, onde luz e sombra darão lugar a um tal do ser. E eu termino lembrando de um autor que tem muito a nos dizer, Nassim Nicolás Taleb. Ele foi da área, e a Flávia Ávila talvez vá conhecê-lo bem, das bolsas. Durante 20 anos ele se dedicou às bolsas de valores. E depois mergulhou na filosofia e no mundo da incerteza e escreveu alguns livros que são best-seller, um deles sobre o cisne negro, e o mais recente, que é Antifragilidade, coisas que se nutrem do caos. E ele faz uma diferença entre resiliência e antifragilidade. A resiliência, que é muito importante nesse tempo que nós estamos vivenciando, ela subsiste mantendo o mesmo. E ele dá o exemplo da fênix, que nasce das cinzas e continua sendo fênix. Porém, o mais importante é antifragilidade, que é o que se alimenta do caos, e que se torna melhor em situações críticas como a que nós estamos vivenciando, e que ele utiliza o símbolo da hidra, que é aquele arquétipo da mitologia grega, corta-se uma cabeça, nasce duas cabeças. Então, eu creio que nós precisamos, de fato, trabalhar em nós, ao mesmo tempo, a resiliência, a antifragilidade, essa confiança, essa fé, porque nós vamos atravessar esse túnel, sim. E se nós continuarmos, pelo menos uma parcela da humanidade, uma massa crítica, que possa abrir a escuta e possa abrir a interpretação e possa abrir o seu coração para a responsabilidade do protagonismo, eu creio que no final desse túnel estaremos mais humanos, mais inteiros, mais verdadeiros. Inshallah. Inshallah. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito grato Flávia Ávila, gratidão Roberto Crema. E vamos lembrar, queridos, que se você que está me ouvindo ou alguém que você conhece está passando por um momento de desafio emocional, entre em contato conosco pelo site terapeutassemfronteiras.org e entre na página Atendimentos. Temos terapeutas voluntários que estão esperando para te acolher, para te apoiar nesse momento de transição pessoal e planetário. Hoje, dia 14 de maio, este incrível ano 2020, todos os seres humanos estão sendo convocados para a oração. As portas dos templos, as igrejas estão fechadas, mas o maior templo está dentro de nós. Então, abre as portas deste templo que está dentro de você, junta-se com a família ou sozinho, da forma que você melhor sabe. Olha para dentro de você, o mundo, o universo está dentro de você e vamos orar, assim vamos elevar a frequência coletiva deste planeta e nós e ao nosso redor vamos elevar a frequência para a liberdade. E é assim que o ser humano vai se libertar. Primeiro campo onde precisamos nos libertar é no campo espiritual. Porque a esfera física sempre é um reflexo da esfera espiritual. Então, no momento que nós nos libertamos na esfera espiritual, tudo encaixa. Tudo que é fora, tudo que é física, simplesmente, automaticamente encaixa. Então, vamos para a esfera espiritual, vamos se organizar tudo, vamos curar, vamos elevar. E fazendo isso, também nós vamos elevar o sistema imunológico do nosso próprio corpo. Isso é verdadeira vacina que precisamos, elevando e fortalecendo o sistema imunológico. Vamos trazer a alegria de volta, porque dentro de um esquema onde toda enfraquece,
Aí o que abaixa também, não tem mais celebração, não tem mais alegria. Nós não estamos podendo juntar mais para tocar, para dançar, para cantar, para celebrar. Tá todo mundo com máscara. Máscara é um outro símbolo, tipo, cala-se. Cale-se, fica quieta, não reclama. Então, tudo isso é simbólico também. Então, fique quieta. Então, abaixa a frequência, abaixa a imunidade. Então, não celebra. Tudo isso, tudo na vida, queridos, tem várias camadas. Então, nós precisamos entender essas camadas e resiliência, e sair, levantar e organizar tudo no nível espiritual para que possamos irradiar novamente e voltar. Mas não é voltar como era, voltar melhor, voltar como seres humanos melhor. Então, pessoas me perguntam como vencer esse momento. Então, não tem como vencer esse momento que não seja voltar melhor como era. Então, assim, isso que precisamos fazer. Então, vamos nos elevar, vamos trazer essa frequência de alegria, de volta, de fé, de coragem, e sabendo que é um momento de uma batalha interna e precisamos trazer o maior recurso que temos, nossa essência divina. Então, vamos celebrar também essa oportunidade e vamos continuar apoiando um e outro. Estaremos de volta amanhã com o programa Live Terapeutas Sem Fronteiras e amanhã vamos falar sobre impacto no turismo, na arte e bem-estar com Edgar e com Adriano Greenenberg. Então, queridos, até amanhã. Muito grato. Gratidão, Flávia Vila. Gratidão, querido Roberto Crema. Gratidão a todos vocês que compartilharam esse momento conosco. E que todos os seres sejam eternamente felizes. Que todos os seres tenham paz. Om Shanti.